episódio de Mahou no Tsugai no Uyumi. E esse episódio deu progresso ao nosso romance. Bom, o episódio começa no momento que a Suzy pergunta ao Elias do porquê, quando se conheceram, ele disse que pretendia fazer a Suzy a sua noiva. Depois vemos o Elias andando com meio que um paninho na cabeça e o Refred meio que vê ele. E meio que o Elias pergunta pra ele se ele já pensou em tornar alguém o seu cônjuge. E pela resposta do cara, ele é virgem. Bom, a Alice começa a ouvir meio que a fofoca quando ela tava passando de boa. E também o Elias fala que meio que a Alice tem um monte de poder mágico, mas não tem talento pra se igualar. E achou que meio que ele tava meio que a criando pra manter a linhagem. E meio que o Refred admite que meio que muitas pessoas estavam pensando assim. Mas ele fala que ela é sua filha de consideração. Ele fala que ela é uma aprendiz lenta. Não é fisicamente forte e é desajeitada, mas ela é honesta. Que se apegou a um cara competitivo que nem ele. E ao contrário meio que dele, ela sorri muito. E fala que vai protegê-la até que ela aprenda meio que tomar suas próprias decisões e seguir na vida. Sendo assim o seu dever. E a Alice vai ouvindo isso e parece que ela não vai gostar muito. Mais tarde, a Alice vai com Cici e Simon, que é o motorista de carrinho de Fusca, e meio que elas vão meio que em algum lugar. Bom, o Simon tá feliz que a Cici achou um amigo e meio que a Alice. Bom, não somos ser totalmente amigos, só encontramos em situações convenientes. E daí eles vão conversando sobre a Bíblia. Mais especificamente sobre as cópias dela. Ele fala que as mesmas palavras e bits de informações significam algo diferentes para cada pessoa. Cici pediu a ajuda dela e passou 3 horas para buscá-la. Já a Alice, apesar de não gostar de pedir ajuda, teve a gentileza de contar com ela. Foi assim que o Simon assumiu que meio que elas eram amigas. E as duas? A gente é amiga sim. Eles chegam na cabaninha do Elias. Bom, a Alice gostou da comida da Dama de Aço e meio que o Elias. Pô, o que tá fazendo sem o Refred? E meio que a Alice. Eu tô sendo só aprendiz emprestado por uma noite. E meio que o Elias. Isso não se chama emprestar. E uma informação chamou muita atenção da Alice. A Cici e o Elias dormem juntos. E eu sei o que estão pensando. Seu safadinho. Nisso, no quarto da Cici, a Cici pergunta o que aconteceu e meio que a Alice é honesta. Ela pergunta pra Cici se ela já experimentou, mesmo de repente, ser dito a você não precisar fazer algo que estava determinado a fazer. A Alice ainda está no meio de estudos e treinos, mas ela acha que meio que vai conseguir. Mas meio que agora ela tá começando a perceber que não tá sendo útil com o seu mestre. E uma coisa assim aconteceu há muito tempo. Quando o Alfred meio que perdeu meio que o braço, como fogos de ano novo. E era muito vibrante e miserável. Aí vamos a uma cena onde meio que a Alice estava oferecendo café pro Refred. Só que meio que alguém meio que aperta a campainha da casa dele. E era uma criança parecida com um certo alguém. A criança se aproxima da Alice e pergunta: você é o aprendiz dele? Não parece sua filha. E claro que essa criança com mente de Satanás é o Zozep. E fala que algumas sementes que ele plantou acabaram rendendo bem. Então gostaria da colaboração deles. E meio que é revelado qual era meio que a causa meio que do Refred não perder o braço. Foi por conta do Zozep. E o que mais me surpreendeu nessa cena não foi o fato da cena ser violenta em si ou do rosto do espanto da Alice. É porque o Seiyu que tá fazendo o Zozep é o mesmo Seiyu do Iruma, ou seja, ele é uma psicopata. E o Zozep vai falando: você não devia expor sua fraqueza assim, Mickey Refred. Tu vai morrer se não fizer algo a respeito. Zozep, em primeiro lugar, quer reivindicar a corrupção do reino dos gatos. E o braço do Refred vai ser
um bom ingrediente pra isso. E o Usopp meio que corta o cabelinho do Ruffy e que ele não quer permitir que ele tenha poder mágico para que ele não resistir. E o molequinho vai passando a faca meio que na cara do cara e você sente uma agonia. E o molequinho, tá tudo bem, devolverei esse abraço assim como terminar. E voltando ao presente, meio que a Alice fala que ela cresceu alto, mas ainda não tá forte. Mesmo tentando agir como o guarda-costas durão. E que ela ouviu porque o Ruffy meio que falou que, na verdade ele falou pro Elias, que ela é como a filha dele. E claro que ela tá frustrada com isso. A Cici pergunta pra Alice se ela odiou ouvir isso. Bom, ela fala que não, ela acha. Mora com ele na casa dele, como faria com a sua própria família. Mas ainda é uma droga ouvir isso. A Alice fala que ela não pensa o mestre dela como pai. A ideia de pai dela é um droga patético sem valor. Não alguém tão incrível como ele. Então ela pergunta pra Cici qual é o tipo de relação que ela tem com o Elias, pois eles estão dormindo juntos e meio que não é pra ser mestre e aprendiz. Bom, a Cici não sabe. Tecnicamente, o Elias é o mestre dela, mas eles tecnicamente também são casados. A Cici não pensa muito nisso, mas acha que outras pessoas descrevem usando outras palavras para descrever esse relacionamento. É como o Simon falou, sobre as pessoas terem interpretações diferentes. Mas seja for o que for chamado, isso realmente não muda meio que o relacionamento. Existem sim diferentes maneiras de pensar sobre o que é um relacionamento, mas a verdade é sempre a mesma. Ruffy tem a sua própria interpretação e a Alice tem a sua, sendo a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Aí aparece o Will Whisper dizendo: ah, que se importa tudo que ele pensa? Quer se tornar sua guarda-costas, não é? Se não pretende mudar com isso, como isso se preocupa? E a Alice, meio que não querendo admitir que o Will está certo, finge que tá dormindo. Aí, cedo de manhã, Cici decide sentar no telhado com Elias. Bom, meio que eles vieram discutir sobre a pergunta meio que da Cici que ela perguntou pro Elias. Elias fala que era pra ser uma solução conveniente, pois se a Cici for um cônjuge ou aprendiz dele, ela pode estar morando com ele. Se ele tivesse a pessoa meio que sendo ambos, ele teria uma coisa a menos pra lidar. A Cici, pra ser honesta, meio que ela tava esperando alguma coisa. E o Elias fala que, eventualmente, um aprendiz deixa o seu mestre. E nem que assim se tornou o mestre dele, tecnicamente. Ensinando um monte de coisa sobre sentimentos. Deixando ele em um ponto, mas acabou voltando. E ele não poderia deixar ela ir. E ele disse que era meio que porque ela é a noiva dele. E que um casal deveria meio que ficar junto. Bom, tem muito casal que se divorcia hoje em dia. Então, meio que assim se acha que um casal ou relação de mestre e aprendiz, meio que é cada um com sua interpretação. Seja pais, filhos, amigos. As pessoas todos têm esse tipo de relacionamentos. Assumindo esses papéis ou desejando que outra pessoa o faça. Dependendo para quem perguntar, as pessoas têm nomes diferentes para a mesma função. Bom, eles assumem papel de mestre, aprendiz e casal, mas ela acha que não precisa se limitar só por esses papéis estreitamente. E o Elias tá querendo dizer que não gosta do papel de ser minha esposa? E ai, Cici, não foi isso que eu disse. E aí a Cici meio que começa a falar: não importa como isso começou. Qualquer que seja os papéis dele, ela fica feliz quando está com ele. E fica feliz em saber que ele não pode a deixar ir. E aí a Cici vai ensinando ao Elias como é ser feliz. E o Elias meio que ficando feliz por falar com a Cici. E que ele provavelmente está feliz por ter aceitado seu papel como marido. E, gente, que cena romântica. É tipo um Belo Inferno, só que a férias é bem mais monstruosa, mas bem elegante. No dia seguinte, Alice acaba se encontrando com o Ruffy. E rola meio que um pequeno silêncio, mas meio que a Alice já fala que ele pode pensar nela como sua filha, mas ela não pode meio que pensá-lo como pai de jeito nenhum. Ela fala que não odeia que ela pense que ele pense que ela é sua filha, mas esse não é o papel que ela quer ter. E que ele continua falando dos papéis dela, do dever, e pergunta se é meio que inferior a ela. E o Ruffy fala que foi ele que
conheceu para colocar no caminho dele. Forçou ela numa forma que ele não notaria. Mas a Alice fala que meio que foi ele que ensinou o caminho dela. E pegou porque achou que ia fazer bem pra ela. E o Reference fala que se ele não tivesse aceitado ela teria ido por um caminho normal. A Alice fala que não existe um em si, já que ele escolheu ela naquela época. Então, ao invés dela escolher ele. E, gente, que cena! A Alice admite que cansou de ser protegida e implora pra ela proteger ele, pelo menos pelo valor do braço dele. O Reference só coloca a mãozinha na cabeça dela, dizendo: tu ainda é uma criança, desde que fica parando de gritar. E também é o dever de um adulto meio que proteger a criança. E se quer o proteger, é pra parar de meio que matar algo. Nisso, mais uma vez, vamos pro laboratório maluco sombrio, onde meio que eles colocam algo nas gavetas e meio que uma das gavetas começa a soltar meio que um líquido roxo e o episódio termina. Eu tô avisando que tem um caroço nesse angu. Bom, esse episódio avançou mais o romance, mas meio que falou sobre meio que relacionamentos e os papéis de cada um. Cada um tem um ponto de vista diferente sobre relacionamentos que podem ser nomeados de diferentes formas. E também aprofundou mais esse caso perdido entre o Alice e o Reference. E no próximo episódio vai ser sobre a Filomena e a Verônica. E para sabermos como vai ser essa conexão entre as duas. Bom, esse foi o episódio 6 da segunda temporada de Mahou no Tsugai no Yumi. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu não tô busy e fui.